Na aula atual, trataremos propriedades das aplicações diferenciáveis que são preservadas por pequenas deformações, as propriedades estáveis. Esse é um fenômeno que está muito ligado ao caso diferenciável, é uma das razões pelas quais a gente trabalha com variedades de aplicações diferenciáveis e não com variedades topológicas e aplicações contínuas. Claro, um ponto importante é saber o que quer dizer que duas aplicações diferenciais estão próximas. E para definir essa ideia, a gente vai usar o conceito de homotopia. Primeiramente, vamos definir aplicações homotópicas. Consideramos f sub 0 e f sub 1 duas aplicações contínuas, tá? Entre duas variedades. E dizemos que f sub 0 e f sub 1 são homotópicas se existe uma aplicação contínua que vai estar definida no produto cartesiano de m vezes o intervalo 0,1 em n, tal que f de x0 é f sub 0 de x, f de x1 é f sub 1 de x, e isso aí vale para todo x e n. Se as duas aplicações são diferenciáveis, e de fato a homotopia f maiúscula também é diferenciável, então dizemos que f sub 0 e f sub 1 são diferenciavelmente homotópicos. O ponto aqui que é interessante é que cada vez que a gente fixa um valor t entre 0 e 1, podemos definir uma aplicação f sub t de m em n, que associa a cada ponto x o valor de f maiúscula no ponto xt. Tá. Essa aplicação f sub t é obviamente contínua, sendo a restrição de uma aplicação contínua, e o que a gente pode considerar que é uma homotopia é simplesmente um caminho de aplicações de M em N. No caso diferenciavelmente homotópico, seria um caminho diferenciável no grupo no conjunto das aplicações diferenciáveis de M em N. Tá? Essa seria a ideia de homotopia. Simplesmente um caminho de aplicações e provavelmente vocês já conhecem o exemplo da homotopia de caminhos, que aparece quando a gente precisa, por exemplo, definir o grupo fundamental de uma variedade ou simplesmente de um espaço topológico. Mas essas noções de homotopia de caminhos, ou mesmo de homologia, também aparecem nos cursos de variável complexa, quando a gente discute a fórmula de Cauchy. Tá? Então, aqui eu estou considerando um exemplo que se vocês têm uma aplicação diferenciável f sub 1 de m em Rn, essa aplicação é sempre diferenciavelmente homotópica à aplicação constante, f sub 0, que é sempre igual a zero. Pela homotopia, que é a homotopia mais ou menos óbvia, que é a que está escrita aqui, que associa a cada xt o produto de t e de f sub 1. Quando vocês vão ver o que acontece com f maiúscula aplicado a x1, isso aí é f sub 1 de x, e f maiúscula aplicado a x0 é sempre 0. Então, a f maiúscula estabelece uma homotopia entre f sub 0, que seria a aplicação constante, e f sub 1. Ou seja, todas as aplicações são homotópicas à aplicação constante. Claro, quando o contradomínio é Rn. Se não for Rn, obviamente isso aí não é necessariamente verdadeiro. Tá? Bom, a homotopia ou a homotopia diferenciável vai estabelecer uma relação de equivalência no conjunto das aplicações contínuas ou das aplicações diferenciais. Tá?
Aqui eu simplesmente estou introduzindo a notação F sub t, da qual a gente já falou, tá? E, de novo, falando que uma homotopia pode ser interpretada como um caminho de aplicações, tá? Um caminho contínuo. A homotopia diferenciável define uma relação de equivalência no conjunto de aplicações diferenciáveis de MN. Essa propriedade não é difícil de demonstrar, tá? Se vocês viram alguma vez a definição do grupo fundamental, tá? É a mesma coisa que mostrar que a homotopia de caminhos, de fato, é uma relação de equivalência. A prova é essencialmente a mesma. Tá. Então, as classes de equivalência vão ser chamadas classes de homotopia, ou quando a gente está considerando o caso de aplicações diferenciáveis e homotopia diferenciável, vão ser chamadas de classes de homotopia diferenciável. Tá, só que aqui temos uma observação, que na verdade, classes de homotopia diferenciável não é um termo que seja muito usado. E por que que isso aí? Porque se vocês têm duas aplicações diferenciáveis que são homotópicas, também são diferenciavelmente homotópicas. E obviamente, se são diferenciavelmente homotópicas, são homotópicas. Então, a relação de equivalência que é estabelecida no conjunto de aplicações diferenciáveis pela homotopia é a mesma que é estabelecida pela homotopia diferenciável. Então, não merece a pena falar de homotopia e homotopia diferenciável se as duas relações, de fato, são a mesma. É por isso que o termo homotopia diferenciável não é muito usado. Tá. Então, agora, como já falamos na introdução, o que queremos é tratar de propriedades estáveis, propriedades que continuam sendo verdadeiras quando a gente considera uma pequena deformação. E agora vamos ver uma primeira aproximação à estabilidade. Então, uma propriedade é estável, tá? Para uma aplicação F, se a propriedade ainda vale para aplicações próximas a F, tá? Se valendo para F, também vale para todas as aplicações na vizinhança. Só que aqui a gente tem um pequeno problema, é que em nenhum momento foi definido o que é ser próximo. Para definir proximidade, vocês precisam definir uma topologia no espaço de funções, que é uma coisa que a gente ainda não fez. É claro, de fato, vamos fazer de aqui a não muito tempo, vamos definir duas topologias no espaço de funções, mas a gente agora quer uma aproximação um pouco mais simples, sem necessidade de definir uma topologia. Então, o que vamos usar para definir proximidade é a homotopia, tá? Vamos explicar como é que a homotopia pode ser usada para como uma medida, não, claro, como uma medida de proximidade. Então, essa aqui é uma abordagem contínua, tá? Na qual a gente está considerando aplicações que são unidas por um caminho. Mas a gente pode considerar uma abordagem discreta, que seria a abordagem obtida definindo topologias no espaço de funções, que seria a abordagem discreta, tá? A gente não vai precisar, nesse caso, considerar homotopias, considerar caminhos que unem duas aplicações. Então, a primeira definição de estabilidade, que é uma definição, se quiser, fraca, é a seguinte: a gente considera uma propriedade definida no espaço de aplicações diferenciáveis de classe R de M em N. Para isso, M e N precisam também ser variedades da mesma classe ou de classe superior. Dizemos que a propriedade é estável se sempre que f sub c, uma aplicação diferenciável de classe CR de M em N, cumpre a propriedade,
E a gente considera uma homotopia de classe R tal que aqui a aplicação obtida para zero é f sub zero, então f sub t cumpre a propriedade para todo t em alguma vizinhança de zero. Então, a proximidade aí seria, claro, que vocês estão usando a topologia no intervalo fechado 0,1, e essa topologia permite definir proximidade dentro dessa homotopia, tá? Para as aplicações em esse caminho que define a homotopia. Vamos ver alguns exemplos. Vamos considerar aplicações diferenciáveis da reta no plano, ou seja, curvas. E vamos considerar duas propriedades. A primeira é passar por um ponto fixado, tá? Como, por exemplo, esse ponto. E a segunda, interceptar o eixo X. E nenhuma das duas propriedades é uma propriedade estável. Se vocês consideram essa curva, seria f sub zero, passando por esse ponto, e a gente deforma a curva um pouquinho, podemos obter, sem muita dificuldade, uma curva que não passa pelo ponto. Tá? A propriedade não é estável porque, de fato, não é preservada por pequenas deformações. Do mesmo jeito, acontece com a interseção com o eixo X. A curva f sub zero, aqui é uma curva que intercepta o eixo. Mas a gente pode deformar a curva bem pouco e conseguir que a curva não passe mais, não intercepte mais ao eixo. Então, a interseção com o eixo X é uma propriedade que não é estável. Mas se a gente considera outro tipo de interseção, que seria a interseção transversal, agora sim que é verdadeiro que a interseção é estável. Se a gente considera aqui uma curva f sub zero, que tem uma interseção estável com o eixo, então quando a gente deforma um pouquinho, ainda vamos ter uma interseção com o eixo, tá? Como por exemplo aqui, e a interseção ainda é transversal. Então, a interseção transversal é uma propriedade estável. Então, vamos ver agora o seguinte teorema que especifica alguns tipos de propriedades que são estáveis. Tá? Então, vamos considerar uma variedade compacta, M, e aplicações diferenciáveis de uma variedade dessa variedade compacta em uma variedade N que não precisa, essa variedade N não precisa ser compacta. E o teorema diz que as seguintes propriedades são estáveis no espaço das aplicações diferenciáveis: imersões, submersões, diffeomorfismos locais, aplicações transversais a uma subvariedade fechada fixada, DN, mergulhos e diffeomorfismos. Essas são propriedades que são estáveis por deformação. Tá. Antes de ir para provar o teorema, vamos perceber o seguinte: a propriedade de interseção não vazia de curvas em R3 não é estável. Claro, porque se for estável, a gente poderia deformar as curvas e mesmo assim, com qualquer pequena deformação, a gente teria uma interseção. E a gente sabe que isso não é possível. Mas, bom, não é uma coisa que é uma surpresa, é uma maneira de ver que isso aí não poderia nunca acontecer, é porque essa interseção nunca é estável. A gente sabe que se a soma das dimensões das subvariedades é menor do que a dimensão do espaço-ambiente, a interseção nunca é transversal. E claro, em esses casos, a interseção nunca vai ser, a interseção não é estável, sempre vamos encontrar deformações pequenas, tal que as novas curvas, ou simplesmente é suficiente com modificar uma delas, a gente pode modificar uma delas muito pouco para que as possíveis interseções somam, tá?
Então, aqui temos interseções não transversais, tá? Essa interseção aqui é uma interseção que é uma interseção instável, no sentido de que a gente pode mexer um pouco, já seja com a variedade acima, já seja com a variedade abaixo, e evitar a interseção, tá? Essa aqui seria uma interseção que ainda não é transversal, porque as duas curvas são tangentes, tá? Mas são tangentes nesse ponto, mas que tem uma certa estabilidade, porque se a gente modifica, por exemplo, essa curva muito pouco, as duas curvas ainda vão se intersetar. Então, é possível ter fenômenos estáveis sem presença de transversalidade, claro. Mas, se a interseção é transversal, essa interseção também vai ser estável. A transversalidade vai implicar estabilidade, mas estabilidade não implica necessariamente transversalidade. Hoje a gente fez a introdução aos conceitos de homotopia e estabilidade e também vimos alguns exemplos. No final da aula, a gente deu o enunciado de um teorema de estabilidade que será mostrado na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção.